Bom dia, meus amados. E pela data de hoje, vemos que já passamos metade de mais um ano. O tempo está realmente acelerado. Vamos trazer hoje aqui alguns temas. Colocaria o título Saber o momento certo de agir. Algumas questões me são colocadas a cada áudio divulgado aqui no canal e muitas delas não há como responder por lá, porque são respostas que demandam um assunto bastante extenso. Então nós trazemos aqui algumas considerações referente aos últimos dias e aos últimos áudios. Uma pergunta muito, mas muito repetida, principalmente nesse áudio de sábado, dizia assim: a alma faz um plano encarnatório para vir e ser uma má pessoa. Olha, eu não vejo aonde o áudio diz isso, porque em todos os momentos falamos que a alma desencarna justamente para fazer uma autoavaliação e, lembrando do passado e conhecendo o futuro, ela elabora um plano encarnatório para uma próxima encarnação para se melhorar, nunca para piorar a sua condição. O que acontece é que a alma sabe das suas provas e das suas expiações. Se nós estamos num mundo de provas e expiações, o que são provas e o que são expiações? É preciso compreender isso. As provas são as lições que ainda faltam, as que não foram aprendidas, aquilo que ainda exige um conhecimento maior, uma performance maior, enfim, aquilo que ainda não está aprendido, os desafios que não foram vencidos até o presente momento, e as tendências. E as expiações é pagamento, vai expiar. Quando nós expiamos algo, nós estamos quitando aquele algo, através desse sofrimento, de dor. Por isso é uma expiação. Precisamos compreender também um pouquinho, obviamente, da gramática, da linguagem. Senão fica difícil compreender certas coisas. A expiação é quando se paga por um erro cometido. Então a alma escolhe um sofrimento como alternativa. Embora ela tenha tantas possibilidades, antes disso, de fazer a quitação sem o sofrimento. É claro que ela coloca em primeira mão as possibilidades sem a dor, sem o sofrimento, porque quando se entende que a alma esquece do seu plano encarnatório, obviamente ela precisa se garantir, senão ela perde a viagem, como se diz. Seria muito triste para uma alma perder uma encarnação. Se você tem medo da morte, que é natural, que a maioria tenha, mas se nós entendêssemos quanto é difícil a reencarnação, eu diria que o medo que nós temos da morte é porque inconscientemente a nossa alma sabe o quanto é difícil e doloroso para reencarnar. A alma está lá no plano astral, numa condição de quarta dimensão, sem dor, sem sofrimento, sem o corpo físico. É o céu. Está lá numa colônia espiritual, como sempre esteve até aqui, embora agora mude as coisas, mas era assim. E ela sabe que vai reencarnar e vai esquecer tudo e vai sofrer, vai pagar, vai precisar se alimentar, cuidar do corpo, passar por doenças, passar por dificuldades. Isso é doloroso para a alma. Não é o desencarne. Ela sabe que vem para um mundo de provas e expiações. Então as provas, as pessoas que praticam o mal, elas vêm numa condição com a tendência
de cumprir com as suas provas. Porque se ela vem para espiar, ela já vem com um projeto. Eu vou lá, faço isso, faço aquilo, vou me esforçar, faço o bem, faço a caridade, vou colaborar com tudo e com todos, e daí eu quito a minha conta com o amor e não com a dor. Mas se eu não fizer isso, que é a tendência do humano é sempre evitar aquilo que é mais difícil, como se diz, fazer a lei do menor esforço, as pessoas têm por tradição e costume fazer aquilo que é bom, que agrada para ela. Não importa se vai fazer o bem ou o mal, mas aquilo que é gostoso, aquilo que é prazeroso. E é ali que há o grande problema. Por isso a alma, para se garantir, ela escolhe. Eu vou passar por isso, que é dor, sim, porque é uma moeda de troca. Mas quando ela vem na condição de superar as provas, ali a coisa é mais complicada. Vamos dar alguns exemplos, porque eu acho que os exemplos são mais fáceis de compreender. Se uma pessoa que está encarnada agora é uma alma, obviamente, todos nós somos almas num corpo físico. Naquele período entre vidas, no além-túmulo, essa alma fez a sua revisão, a sua autoavaliação, e ela sabe que numa vida passada ela traiu seus relacionamentos, as pessoas, seu cônjuge. Então ela tem a tendência da traição. E ela viu que não é uma coisa legal, causou dor, sofrimento. Lá naquela condição da quarta dimensão, a alma sabe disso. Ela está arrependida daquilo. Ela faz o plano encarnatório. Ela pode escolher, eu vou para a próxima encarnação e vou me relacionar com pessoas que vão me trair, para que eu possa sentir a dor que eu causei aos outros. Quero harmonizar a minha alma, a minha frequência, através de passar pela dor. Aí seria uma expiação, obviamente. Mas ela pode escolher uma outra condição. Ao invés da expiação, ela pode escolher as provas. Então ela faz um outro plano. Eu vou para uma nova encarnação e vou passar pela provação. Vou encontrar todas as condições e as possibilidades de trair de novo, de causar dor para as pessoas que eu me relaciono através da traição. E vou resistir. Vou passar na prova. Então, nesse caso, ela vem e ela não é traída. Até pode ser, mas isso é uma casualidade. Mas ela tem a tendência. A qualquer momento, a qualquer hora, surge oportunidade. Parece que aquilo persegue a pessoa. E ela tem que ser forte, ela tem que resistir. Em não resistindo, ela cai novamente no mesmo erro. Ela não passa na prova. Assim são os vícios, assim são qualquer outras situações que ela precisa ser provada, vencer. O suicídio é um deles, o roubo, a traição, que eu já falei aqui, o uso de drogas, de bebidas, enfim, a jogatina, a gula, aquilo que é prejudicial para si ou para os outros. São provas. Quando nós falamos do suicídio em áudios e textos anteriores, falamos que o suicídio tem pessoas que têm a tendência
porque elas se suicidaram em vidas passadas e elas precisam passar pela prova. Então elas, por qualquer coisinha, estão com vontade de tirar a própria vida. Elas têm a tendência. A pessoa que tem a tendência do vício, parece que aquelas coisas perseguem a pessoa o tempo todo. É o grupo de amigos que usam o tal produto do vício ou a tal situação viciante. São as possibilidades financeiras, são as situações do dia a dia. Parece que aquilo está sempre na mão. A pessoa que tem a prova do roubo, vencer a prova do roubo, ela está sempre em condições onde há possibilidades de roubar. Está sempre ali a um palmo do dinheiro, como se diz. E aquilo coça na mão dela, todo o tempo. A pessoa que não tem a tendência do roubo, ela tanto faz se tem ou não tem condições. Se ela tem lá um cargo que tem que mexer com dinheiro e tem a possibilidade, ela nem se importa com aquilo, nem é tentada. Ou então ela tem posições em trabalhos, em cargos, onde não tem a mínima possibilidade e também não faz diferença nenhuma. Porque essas tendências é que trazem a possibilidade e a oportunidade de vencer as provas. Todas as pessoas que praticam o mal, elas não fazem porque fizeram um projeto de alma de vir aqui e praticar o mal. Elas são testadas quase que permanentemente. E elas continuam fazendo o mal. Algumas, obviamente que não, porque vencem as provas. Mas a maioria não passa das provas. Por isso há tantas e tantas e tantas encarnações. E como digo mais uma vez aqui, apesar de ter alguém que acha que não, as reencarnações não são imposições de quem quer que seja, nem da luz nem das sombras. A alma, depois que retorna ao plano astral, fazendo a sua autoavaliação, ela vê os deslizes que ela cometeu e ela precisa voltar para fazer o ajuste. Porque ela sabe que se ela não fizer isso, ela não vai evoluir, não vai sair daquela estagnação. Então eu gostaria que cada um que ainda tem essas dúvidas, que raciocine um pouco, coloque ali a sua consciência para trabalhar um pouquinho e compreender, porque é tão fácil. A alma não escolhe vir como bandido. Ela faz um propósito de vir e vencer a prova que lhe falta, que ela ainda não venceu. Mas ela sucumbe. Quando nós falamos que a alma escolheu passar por essa experiência, sim, mas não quando ela fez o projeto encarnatório. Você que está ouvindo aqui, você é uma alma, só que está encarnada. E se você decidiu, na hora que aparece uma situação, escolheu, por isso nós dissemos que todos têm escolhas, surgiu a oportunidade, você não fez o propósito de alma antes de encarnar, de falhar. Mas agora que surgiu a oportunidade, você tem a escolha. Você escolheu passar pela experiência de repetir novamente a queda naquela prova. É uma escolha, sim. Porque você sempre tem escolhas. A pessoa que está ali casada e apareceu uma oportunidade de sair com uma outra pessoa e trair o seu cônjuge. É a prova da traição. Ela tem a decisão de escolher não ir, não trair, resistir, vencer a prova ou falhar. Ela não escolhe falhar, ela escolhe o prazer. Ela escolhe o benefício daquele ato. Qualquer coisa que seja, ela vai gostar, porque se não fosse bom, seria fácil de resistir, mas é sempre bom.
Seja roubar, seja beber, seja comer demais, seja fazer qualquer coisa, né? Trair, sempre tem um lado positivo, senão ninguém precisaria passar por prova, porque seria até um favor que viessem as situações e a gente pudesse evitar todas, porque não é bom. Tu não vai comer uma comida que não gosta. Agora, se é boa, tu come além da conta, como se diz. Então a alma, ela escolheu passar por aquela experiência, não lá no seu projeto. No projeto ela jamais vai colocar algo que vai prejudicar ela. Isso é ponto. Definitivamente é um ponto final. A alma sempre vai escolher o seu melhor. Mas ela tem a escolha, mais uma vez, a segunda escolha, quando a situação chega. Quando ela está encarnada. Ali ela tem a escolha novamente. Então ali ela pode escolher passar pela experiência de falhar. Não que ela tenha consciência disso, ela não nem pensa nisso naquela hora. Ela só pensa na vantagem que ela vai ter. Porque a alma, enquanto encarnada, na condição de encarnada, ela está muito limitada. Ela não tem esse conhecimento que ela tinha lá no plano astral antes de encarnar, ela estava numa dimensão acima. São situações, então, que a gente não tem como responder lá, porque é uma coisa mais extensa, mas também porque é muito repetitivo. Eu já respondi essa pergunta centenas de vezes. Mas sempre tem aqueles que não viram as respostas e, obviamente, querem saber. Então não se preocupe. A gente sempre fica feliz quando as pessoas interagem, quando as pessoas demonstram interesse. E nós vamos dar um jeito sempre de trazer de uma forma ou de outra as respostas. Porque essa também é uma missão. Que se der tempo aqui eu vou falar um pouquinho assim, a diferença entre missão e aprendizado. Outra questão aqui que eu trago hoje, que eu acho que daria para falar do título deste tema de hoje. O momento certo de agir, principalmente nos relacionamentos. E relacionamentos não são só conjugais, são familiares, são de amizade, são profissionais, né, no trabalho, qualquer coisa. Inclusive, um dos grandes relacionamentos que nós precisamos compreender é o relacionamento consigo mesmo. Eu comigo, você com você. Diria que é o mais importante de todos. Os relacionamentos são os laboratórios de almas, onde mais se trabalha o polimento dessa obra de arte que nós somos, o que seremos. Tem uma pergunta aqui que foi colocada nesse último áudio. Vou resumir porque ela é uma pergunta bem extensa, né? Vivo há 30 anos com uma pessoa tóxica. Faço o meu melhor, mas sinto que não dá mais. O que fazer? Talvez seja uma das grandes dúvidas de muita gente. Não está feliz numa situação. Geralmente em relacionamentos, mas pode ser uma outra situação também. Pode ser até a casa que mora, a cidade que mora, a escola que frequenta, o trabalho. Não deixa de ser também sempre uma forma de relacionar-se. Mas principalmente quando é pessoa para pessoa. Um casal, por exemplo. E pode ser também filhos com pais e vice-versa, com irmãos. Um relacionamento tóxico. Por que é tóxico? Porque está fazendo mal. Quantas pessoas convivem com outras pessoas e são infelizes? Bom, nós falamos tantas vezes do entender que todos nós estamos aprendendo. Relacionamentos, nós aprendemos muito mais do que se fosse viver sozinho.
Os relacionamentos, eles estão atrelados a algo que precisamos corrigir em nós. E o relacionamento que ele não é conflituoso, ele não tem muito o que ensinar. Porque no bem bom não se aprende na dificuldade. É no desafio. Vamos falar especificamente no relacionamento conjugal, que daí a gente entende os outros também. Um casal tem problemas, porque todos têm alguns probleminhas. Uns mais, outros menos. Aí chega um ponto que uma das pessoas, um dos dois, chega à conclusão: eu não aguento mais. Já vivo aqui como caso há 30 anos. E isso está me fazendo mal, está me intoxicando. O que eu faço? Como eu sei se é o momento de sair ou não sair da relação? Porque vamos supor que seja um karma. Se eu não quitei o karma com uma pessoa, eu ainda tenho dívida. Na próxima que eu encontrar, vou ter oportunidade de continuar pagando. Mas isso é a coisa mais certa que tem. E vocês sabem disso. Muitos já fizeram a experiência. Muda de parceiro e não muda nada lá adiante. Porque ainda não terminou. O que é o karma? O karma é um aprendizado. Por mais doloroso que seja, é um aprendizado. Se nós soubéssemos que o karma não precisa ser para toda a vida, o karma pode durar um dia. Desde que a gente entenda o porquê daquilo. Já coloquei aqui quantas vezes? Compreender, aceitar, soltar. Se eu conseguir fazer isso num dia, numa situação, eu libero aquela situação num dia. Ou então numa semana, num mês, num ano, ou toda a vida. Até o final da vida. Depende de como se age. Vamos aqui tentar responder essa pergunta de uma forma bem compreensível. 30 anos, um relacionamento tóxico. Bom, é certo que a pessoa não compreendeu a vida, a lei de causa e efeito. Senão não estaria 30 anos sofrendo. Quando nós só reclamamos que o outro nos faz infeliz, nunca vai terminar essa conta. Não termina mesmo. Agora, se eu olhar e disser, puxa, mas se eu estou nessa relação e estou sofrendo, como ninguém passa o que não deve passar, então eu preciso passar por isso, por uma razão. Pode ser que lá atrás eu causei dor para alguém. Pode ser que eu vim numa missão para ajudar essa pessoa. Então vamos olhar o seguinte: é missão ou é karma? Quando é missão, nós não sofremos por estar no sacrifício. Isso é o ponto. Eu me sacrifico, mas eu não sofro. Eu sinto que aquilo me engrandece. Agora, se eu sofro e reclamo e não aceito, é um karma. Aí não tem dúvida. É uma dívida. E ninguém gosta de pagar dívida. Todo mundo esperneia. Seja uma situação, seja outra. Quando sabemos o momento de sair desta situação, abandonar o barco, como se diz. Porque se eu soltar o barco antes da hora, eu vou ter que pegar um outro. E aí a situação é a mesma. Se estou enfrentando uma tempestade, é a mesma tempestade. Não adianta sair de uma relação sem aprender o que aquilo quer te mostrar. Senão você vai ter a oportunidade. Isso é uma providência, porque senão a gente não evoluiria. O destino está traçado, o universo sabe disso, e ele diz assim: você está ali para aprender. Você abandonou essa pessoa, fugiu da raia,
a próxima vai continuar, porque senão você perderia a oportunidade e perde muito tempo. Então a situação vai se manifestar na nova relação. Então sempre tem um risco, eu caio fora e aí não é a hora, não adianta nada, só perder tempo. Sim, é uma possibilidade. Mas também tem a possibilidade de ter terminado e a gente não sabe e está lá sofrendo. Então, na pior das hipóteses, continua. Então eu diria, se não está bom, se realmente a situação é tóxica, saia fora. Dá um jeito de sair. Na pior das hipóteses, vai continuar com outra pessoa. E na melhor das hipóteses, não vai mais encontrar ninguém, porque tinha terminado o sacrifício, o karma. Em qualquer situação, é bom fazer uma avaliação primeiro, antes de optar pelo rompimento, pelo afastamento. Por que eu estou passando por isso? O que isso está me mostrando? Se veio para mim, não é para o vizinho. Eu pedi para passar por essa situação, senão ela não teria se configurado. Tem aprendizado. O que eu preciso aprender? Se eu estou sofrendo, é porque eu já fiz sofrer alguém lá atrás. É justo que eu pague a conta para me libertar desta conta. Compreender isso faz com que aquela dor comece a desaparecer. Porque quando a gente compreende e aceita, se desfaz os nós e a dor vai embora aos poucos. Tem uma outra possibilidade de também olhar o outro e dizer, mas o outro também está tentando acertar. Se ele parece no meu olhar que ele está errando, mas ele também está querendo acertar, assim como eu. Estamos todos na mesma escola. Por que criticar o outro sempre e não olhar as nossas falhas? Porque será que os outros também não veem em nós as falhas? Do mesmo jeito que nós vemos nos outros? Afinal, somos espelhos uns dos outros. Esgotar todas as possibilidades, aí tem duas opções. O relacionamento melhora como um passe de mágica e fica bom. Ou então termina de uma vez e vai encontrar um outro e não vai ter o mesmo problema porque não precisa mais. Já aprendeu. Essas situações, elas são tão importantes porque elas definem o nosso futuro, o nosso bem-estar, a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Nós não viemos aqui para a escola para sofrer, nós viemos para aprender. O sofrimento é a resistência que nós colocamos em compreender as lições. Quem é professor, ou mesmo quem não é professor e já estudou em escola, que todo mundo estudou, é só observar. Num grupo de alunos, aquele que menos se esforça, aquele que tira as notas mais baixas, aquele que pouco frequenta a escola, se não se interessa pelas lições, é aquele que sempre está reclamando, que não está gostando da matéria, que não está gostando da escola, que só tem trabalho, que só tem prova, que só tem isso, que só tem aquilo. É aquele que não faz nada. A resistência em mudar, em aceitar. Fazer um esforço. Afinal, está lá fazendo o quê? Como eu disse um dia, vai para a escola só para comer a merenda? Isso até os ratos fazem quando têm acesso à cozinha de uma escola. Vão lá comer tudo que tem. Nós precisamos ter um pouco mais de responsabilidade, mas acima de tudo nós temos que ter um pouco de consciência racional. Então os relacionamentos, eles são os polidores da nossa alma. E eles nos trazem as possibilidades
de nos mostrar quando é uma missão, quando é um karma, compreender a vida, as leis de causa e efeito. A missão, para resumir, é quando nós pensamos no outro. Se eu estou numa situação, eu penso sempre nos outros, no outro, primeiro do que em mim. Aí é uma missão. É fácil de identificar a missão. E quando é karma, a gente sempre pensa em si próprio primeiro. Ah, mas isso é fatal. Se você pensa em você primeiro do que no outro, num relacionamento a dois, sempre pensa em você e não pensa no outro. É karma. Se pensa primeiro no outro, é missão. O final de um relacionamento, nós temos que pensar duas possibilidades, quando realmente precisa sair fora. Aí entra aquelas duas palavras, deixar ou largar. Nós sempre temos que optar por uma das duas situações, mas uma vai levar a bom termo a nossa missão, o nosso karma, enfim, qualquer situação. E a outra não leva a bom termo. Porque deixar ou largar não é a mesma coisa. Eu vou explicar aqui para ver a diferença. Deixar é deixar o outro numa situação confortável. A melhor situação que eu posso promover para ele. Em qualquer decisão que eu tomar, eu vou deixar ele numa situação diferente. Se eu sair brigado, se eu sair encrencado, discutindo, divisões de bens, principalmente, direitos, deveres, se eu só pensar em mim, eu estou largando. Não estou deixando, porque eu não estou deixando o outro numa situação também, não digo confortável, mas o menos dramática possível. E quando eu largo, eu abandono a própria sorte. Que se vire, o outro problema é dele. Não estou nem aí para o problema do outro. Estou largando. Essa é a diferença. Uma vez eu fui explicar para uma pessoa essa diferença e ela não conseguia entender, daí eu tive que usar uma comparação. Você tem um cachorro e você não quer matar o cachorro porque não tem coragem, mas você também não quer ficar com o cachorro e não aparece ninguém para pegar ele, para adotar ele. O que você faz? Eu falo esse exemplo porque eu vi muitas vezes isso acontecer. A pessoa pega o carro, bota o cachorro dentro e vai deixar ou largar o cachorro em algum lugar. É a diferença, deixar ou largar. Tem alguns que não ficam pensando muito no cachorro, só pensam nele. Então eles vão bem longe, onde o cachorro não vai mais achar a estrada de volta, porque o cachorro ele tem uma certa distância que ele volta. Ele tem o sexto sentido, a intuição. Então ele leva bem longe, larga o cachorro num lugar ermo, abandonado, longe de tudo. Ele largou o cachorro e foi embora. Mesmo que o cachorro correu atrás do cara um pouco, mas depois ele cansa. Largou a própria sorte. Agora tem aquele outro que é um pouco mais compassivo, compreende mais, ele não pode ter o cachorro, não quer mais o cachorro, mas não quer matar o cachorro, não aparece ninguém para pegar, mas ele tem um sentimento de amor pelo cachorro, nem que seja mínimo o suficiente, para não largar em qualquer lugar. Ele faz o mesmo procedimento do outro, pega o carro, bota o cachorro dentro e vai para uma estrada bem longe e deixa o cachorro próximo de uma casa.
ele sabe que aquele cachorro vai naquela casa. E provavelmente lá naquela casa, como é um lugar de interior, mesmo que já tenha 5 ou 6 cachorros, um a mais, a menos, não vai fazer diferença nenhuma. E ninguém vai matar um cachorro que aparece numa casa. Eu sei, porque eu já vivi no interior, sei como é que funciona. A diferença entre deixar e largar. Isso vai mudar muita coisa na vida futura dessa pessoa, porque tudo é lei de causa e efeito, e tudo que é feito, um dia retorna para si, seja bom, seja ruim, na mesma proporção. E é esta lei que nós precisamos compreender, porque no áudio de sábado eu falei que não existe vítima, não existe algoz, existe a lei de causa e efeito. E as pessoas não entendem isso. Algumas teimam em refutar essa lei, porque acham que direito é só dele. E que não é justo pagar uma conta que está devendo de vidas passadas. Se não é justo pagar uma conta de vidas passadas, o que é justo para as pessoas que hoje estão causando e provocando crimes, por exemplo, e não vão pagar nessa vida? Vai ficar por isso mesmo? Será que a consciência vai esquecer isso? Então nós temos que ter um pouco de bom senso e entender que a vida é um eterno aprendizado e só depende de nós. A cada um segundo suas obras, a cada um segundo seus esforços. E foi isso que o nosso grande mestre nos deixou na sua passagem na forma humana. Dá tempo ainda de responder mais uma pergunta, porque essa é mais simplesinha e rápida, que me foi feita também nesses dias. Acender velas para santos e para as almas é certo? É errado? Olha, o que é certo e o que é errado? Se tudo é aprendizado, tudo é evolução, tudo é entendimento, eu diria que nós ainda temos pouca confiança em nós. Então nós precisamos depender de certas crenças. Nos certos rituais, se eu acendo uma vela para o santo, ele vai me ajudar. O que é a vela? A vela é uma luz que você faz. É um acender uma luz. O santo não precisa da luz. É você que precisa. Então acenda para você e peça para o santo te ajudar. Em vez de acender a vela para o santo e pedir para ele te ajudar. Mas tu pode pedir para o teu santo protetor auxílio, clareza, sem acender vela. É a mesma coisa. Então não justifica, mas se você acredita que aquilo vai aumentar a tua fé, então faça. Porque nós temos que acreditar. Porque nós estamos num tempo do crer para ver e não mais de ver para crer. Nós mudamos a nossa consciência agora. Se você não acredita, você não consegue. Então se a vela faz você acreditar, acenda a vela. Vai te dar uma confiança maior. Vai aumentar a frequência da fé. Mas o santo não vai se importar nem um pouco se você acender a vela para ele ou não. As almas que desencarnaram, que a pergunta era também para as almas, ali eu diria até que se tu tem a intenção de iluminar aquela alma, então você faz com uma vela, eu acendo a vela e ilumino aquela alma. Mas você pode iluminar enviando uma intenção em pensamento. Vou iluminar aquela alma. Eu vou envolver ela na luz para que ela possa enxergar lá no outro lado, se ela ainda está na escuridão. Vou interceder para algumas almas abnegadas do auxílio que recolham ela, que encaminhem ela. Sim, a intercessão. A intercessão é muito importante, mas não é a vela em si, é a intenção, que nós chamamos de a intenção de interceder.
ou uma ação de intercessão também. Quando nós fizemos uma intercessão em favor de alguém, nós estamos fazendo uma caridade. Estamos ajudando intencionalmente uma outra alma, seja encarnada, seja desencarnada, a ter um pouco mais de crédito, porque eu estou colocando os meus créditos no pedido. Se a outra pessoa não tem muito crédito, eu coloco uns créditos meus e ajuda. Às vezes falta aqueles troquinhos justamente para pagar a conta. Interceder em favor de é sempre uma obra de caridade. E é muito ouvida e muito apreciada pelas nossas entidades benevolentes que nos amparam. Então interceda sempre, sim. Faça algo para os outros, porque você está fazendo desinteressadamente, porque não é para você. Eu diria que os pedidos mais honestos são aqueles que nós fizemos para os outros. Porque quando nós fizemos para nós somos um pouco egoístas. E queremos mais do que é necessário. Mas quando é para o outro, a gente coloca uma medida mais justa. Então a intercessão, sim, é sempre importante. Mas acender vela, não acender vela, não passa de uma prática, de um ritual. E todo ritual, ele tem a intenção. O que vale é a intenção, não é a vela, se está acesa, se está apagada, a cor da vela, o tamanho da vela, o tempo que demora para queimar toda. Não, isso não importa. Isso é crença limitante. Mas, como eu disse, pode ajudar positivamente, porque nós precisamos acreditar. Sem acreditar, não vale a pena fazer nenhum esforço, porque não vai trazer o resultado. E então, agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.